Olá, eu sou a Rose, sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Essa é a Janaína, gerente da Companhia de Idiomas, minha sócia Lígia. Nós vamos falar hoje sobre tudo que a gente aprendeu nos últimos meses. Nós trabalhamos pra caramba, fomos a vários eventos de RH, e tem até minha lista aqui. Nós fomos ao Fórum RH 2019 da Live University, fomos no HR for Results, fomos no Fórum do Capital Humano, no EduCorp, no CONAR, e aí a gente percebeu que tinha alguns pontos em comum quando a gente começou a tentar compartilhar os aprendizados. Sim, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ver quais foram os pontos em comum numa conversa muito informal. Façam perguntas, mandem para a gente. A ideia aqui é a gente mergulhar no universo de recursos humanos, entender quais são as dores dessas pessoas, as necessidades, as expectativas, até para ver em que a Companhia de Idiomas pode ajudar no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Então, vamos lá, vamos começar. Queria também dizer que a gente tem um super desconto para o curso Inglês para RH, que vai começar aí no dia 27 de agosto, daqui a pouco. Então, não percam, a gente tem um desconto aí, a gente vai falar disso no final da nossa conversa. Então, vamos lá. Começamos por onde? Soft skills, hard skills? Isso aí, vamos embora. Então, vamos lá. O que a gente tem para falar sobre soft skills, que acho que foi um tema muito mencionado em todos os eventos, né? Todos, sem falta. Assim, eu acho que olhando para os soft skills e olhando para a questão de universidade corporativa ou educação corporativa, os RHs, assim, no geral, têm percebido a questão assim, da dificuldade que é você mudar alguns comportamentos. Então, mesmo tendo, né, toda essa preocupação na universidade corporativa em olhar para soft skills, ainda é um ponto importante de preocupação, porque é algo que leva um pouco mais de tempo. Mas, mesmo assim, eles elencaram algumas competências hoje, porque isso tem mudado muito. Né? Não sei se a Jana viu isso também, né? Também até nota dela. E eu acho, uma que me saltou os olhos e foi bastante questionada é a questão da vulnerabilidade. Saiu, né? Acho que eles têm falado sobre isso, sobre ser vulnerável, citam a Brené Brown, o TED Talk dela e outros vídeos. Então, assim, eles estão olhando para isso, mas sabem que tem também a questão do ambiente corporativo, o quanto você pode ser realmente vulnerável, né? Então, eu vi bastante esse questionamento, principalmente no EduCorp. A gente falou bastante sobre isso, né? Realmente pode ser vulnerável? Você pode? E até que ponto, né, Isa? Porque se o líder tem que ser seguro, ele está ali mostrando o rumo das coisas e construindo junto com a sua equipe. Por outro lado, ele tem que mostrar esse lado, essa humanidade, né? Sim. Que é o teu medo também, o quão vulnerável não você é um super-herói, né? Não é um só por ser líder. Tem que ser o sabedor de todas as coisas, né? Mas até que ponto? Para não deixar o time inseguro. Exato. Né? E mesmo o colaborador, né? Se ele demonstra insegurança ou vulnerabilidade demais, será que ele tem uma possibilidade de ser promovido? Né? Então, de ter uma oportunidade, talvez em outra... Como é que ele constrói credibilidade, a carreira dele, né? Ele se expõe, né? Muito mais do que alguns, né? Então, assim, no geral, o que todos falaram é que tem a ver com a cultura da empresa. Você tem de entender bem aonde você está inserido. Se a cultura da empresa permite essa vulnerabilidade, mesmo que seja de uma certa forma controlada, né? Observada, ok. Agora, há ambientes, há culturas que ainda não estão preparadas para essa vulnerabilidade. Então, você precisa olhar isso com uma certa atenção. Um dos comentários que a gente teve no evento que eu fui é que muitas empresas hoje já estão avaliando muito mais o QE do que o QI dos candidatos, né? Quociente emocional. Quociente emocional do que o quociente da inteligência mesmo. Porque eles querem saber o quanto eles conseguem lidar com frustrações, com mudanças, com trabalho em equipe. Falaram muito, uma das competências, né, uma das soft skills é trabalho colaborativo e a vida em sociedade. Então, não dá mais para ficar cada um no seu quadradinho quando está trabalhando, né? Então, tem muitas questões comportamentais aí que são avaliadas agora em um processo seletivo, que é a
5 anos atrás não era. E a inteligência relacional parece mais importante do que a inteligência emocional. Inteligência emocional, como você lida com as suas próprias emoções, mas a inteligência relacional é o que você faz com elas, né, nas suas relações. Então, como é que você entende a emoção do outro e se alinha, né, se adequa o seu comportamento ao comportamento dos outros, né, das pessoas. Ontem no CONAR, uma das palestras falou de hard skills, soft skills e social skills. Então, já aumentou. Dentro do soft skills, tem social skills. Exatamente. Já colocaram isso de lado, separaram como sendo algo realmente importante. Ou seja, como é que você se relaciona com os outros, como é que você é como pessoa, não só os soft skills pensando em alguns comportamentos, né? Atitudes da pessoa, mas sim olhando para o lado social como um todo, não só dentro na empresa, mas também fora da empresa, porque isso reflete como ele é como pessoa dentro da empresa, o quanto ele investe em si próprio, que tipo de atividade ele faz fora do trabalho, né, que permite que ele seja uma pessoa diferente, com um olhar diferente dentro do negócio. Lá na Live University, acho que eles usaram o termo engajamento para o soft skills, como uma das soft skills, que acho que tem a ver com o que você está falando, né? O quanto a pessoa consegue abraçar uma causa, ou abraçar um aprendizado, e se engajar, e ter a disciplina de realmente começar e terminar, e tem muito a ver com programas de idiomas, que é onde a gente está mais inserido, né? O quanto o engajamento ainda é uma competência rara. Sim. Né? E o que fazer para que os treinamentos consigam atingir esse objetivo do engajamento dos participantes? Né? O autoconhecimento foi outra coisa muito falada. Não sei se vocês ouviram isso também, por conta dos soft skills. O quanto a pessoa, né, o profissional, precisa olhar para si próprio, usar essa palavra, liderar a si próprio, né? Ser um protagonista da sua carreira, ir atrás do aprendizado, né, do que precisa, e olhando para o autoconhecimento. Então, acho que se você conseguir se perceber como pessoa, os soft skills no geral, aí, né, o que você precisa trabalhar, ou tentar mudar, né, traçar um plano de ação para a mudança, vai ajudar de uma certa forma, porque você já está se olhando, está vendo quais são as questões que não estão compatíveis ali com o mercado ou com a empresa onde você está inserido. E os hard skills? Habilidades mais técnicas, que são mais fáceis de mensurar. Importantes quanto. É importante isso, porque os soft skills surgiram, né, aí e todo mundo fala deles, mas não significa que os hard skills ficaram de lado, né? Então, a capacidade, a competência técnica ainda é muito importante. E o funcionário tem que buscar cada vez mais se manter atualizado dentro da área dele, porque está tudo mudando muito rápido, né? Então, sistemas mudam, algumas técnicas diárias muito específicas mudam. Então... E é dentro da área dele, e ao mesmo tempo se capacitando a entender todas as outras áreas e como é que elas se relacionam, né? Exatamente. A visão sistêmica mesmo, né? Algumas universidades corporativas têm todo um programa técnico, dependendo da área de atuação da empresa. Por exemplo, banco, tem muitas regras, regulamentos, eles precisam estudar tudo, então tem alguma trilhas que são obrigatórias, e tem um prazo para isso. Eles falam até em gestão de consequências. Se o colaborador foi contratado e ele não, vamos dizer assim, faz essas etapas que são cruciais para ele entender bem o negócio, realmente falando de hard skills, ele corre riscos. Então, mas as empresas que investem na educação corporativa têm olhado bastante para isso por conta disso. O mercado está mudando muito rápido, as informações não, a tecnologia, né, que se precisa para o trabalho hoje, muda, e você sempre tem coisas novas, então precisa sempre estar ali se atualizando. Parece, né? que para se dominar uma hard skill, parece que você precisa ter, claro, um nível cognitivo para aquilo, e disciplina.
A soft skill não é facilmente ensinada. Que foi o que eu comentei no Não começo, é isso uma mesmo. trilha ali numa sim. universidade Tem corporativa. muito a ver assim, com a natureza da pessoa. Uhum. Algumas ele vai ter ali de uma forma muito fácil, porque Outras não. é nato, outras não. Quer feedback, humildade. Exatamente. Buscar o conhecimento mesmo. Eu acho que tem a ver com o nosso próximo assunto, que é o Employee Experience, ou experiência do colaborador, quer dizer, o quanto as organizações conseguem ter um ambiente inspirador, engajador, que facilite a criatividade, a construção de algo em comum, que não seja sempre do líder para baixo, né, mas que o líder seja alguém que facilite a construção de tudo ali, que não seja também um ambiente só de criatividade, ou só com mesa de ping-pong, só sobre diversão. Não é exatamente isso a Employee Experience, embora muitas startups divulguem isso, mas a gente sabe, é um dado do Sebrae, que 70% das startups quebram. Então também temos uma reflexão aí, né? Pode ser que a verdadeira Employee Experience seja o equilíbrio entre esse ambiente criativo e também uma disciplina de execução da tarefa, porque você pode ter uma ideia brilhante, mas você precisa executá-la com disciplina, e tem meta, e tem que bater meta. Então, como fazer isso de uma forma equilibrada, dentro de uma experiência que não seja nociva para o colaborador, que seja um ambiente saudável para ele, né? O que vocês viram sobre Employee Experience? Teve uma palestra que falou, não adianta você ter um espaço, né, super descolado, né, e a cultura da empresa não refletir aquele espaço descolado. Então, por que está na moda, porque é legal, porque é in você ter um espaço com mesa de bilhar, né, ter puff, o que quer que seja, tudo muito colorido, e a cultura é uma cultura que não representa aquilo, né? Então, tem de ter uma sintonia entre a cultura da empresa e o espaço, e as ações, né, e as práticas em relação ao colaborador. E isso eu achei uma coisa bem interessante, porque pode ser que, por moda, muitas empresas acabem, né, mudando só o ambiente. Muda o ambiente, fica bacana, né, simpático, mas, na verdade, todo o resto continua no modelo antigo e não representa essa liberdade, um espaço mais descontraído para o funcionário se sentir mais à vontade de ter voz, né? Eu acho que colaborador, Employee Experience, quando caiu a conexão, agora a gente volta nesse tema. A gente estava falando da importância do alinhamento da cultura ao espaço, aos rituais, às normas, ao jeitão da empresa, que é a cultura organizacional, para que as pessoas se sintam confortáveis naquilo. Porque se um líder coloca lá, por que você estava falando disso? Porque é moda, um ambiente informal, mas as pessoas não são assim. O espaço não é democrático. Você não fica mais à vontade só porque tem uma mesa de ping-pong ali do lado, né? Se você não é essa pessoa. Tudo tem que estar ali alinhado, combinado, né? Combinando, tem de ter a ver. Acho que a cultura tem que reverberar no funcionário, né? No colaborador. Ele tem que ter uma identidade com aquilo, que é para provocar o que a gente quer que provoque, que é esse sentimento de, puxa, aqui é o meu lugar. Aqui eu posso ser quem eu quero ser, então as ideias vão fluir, e aqui eu vou ser feliz e vou trazer resultados para o negócio e desenvolvimento para mim. É exatamente isso que eu estava falando, né? Que assim, felicidade traz resultados. Então, o funcionário ele precisa estar feliz dentro do ambiente, né? Dentro no momento profissional dele. Então, a empresa precisa ter esse olhar até para de repente ele é super talentoso numa área e só que está na área errada, né? Então o olhar da empresa para fazer esse ajuste e manter esse funcionário feliz lá dentro, a possibilidade dele aprender novas coisas, se é uma pessoa que gosta disso, de aprender, né? Que é inquieto, não aguenta ficar muito tempo fazendo as mesmas coisas. Eles falaram muito da importância do olhar do RH nesse sentido para o funcionário, né? De entender o indivíduo, né? Do RH olhar o indivíduo, parar de olhar o coletivo e olhar o indivíduo, né? Eles estão nesse processo agora, né? Saindo do coletivo para o indivíduo. Eu assisti um painel da Carrefour com o Black & Decker e eles falaram isso. Mais rodas de conversa
com grupos muito pequenos de funcionários para entender a dor do colaborador, que de fato ele sente trabalhando ali. E não é o coletivo, né? Exato. Pessoas que podem representar. E também para entender a dor do cliente, porque ao ouvir de verdade o colaborador, você entende o cliente também. Muitas vezes você vai direto no cliente querendo fazer pesquisa, mas a resposta pode estar ali, você só não parou para ouvir o seu colaborador. Ele conhece o cliente. Teve palestra que falou exatamente sobre isso, sobre essa questão de que durante muitos anos as empresas se voltaram para foco no cliente. Foco no cliente, então é o cliente que importa, se tem cliente a empresa não existe, só que todos falaram, né, assim, na maioria eles falaram assim, tá, tudo bem, se não tiver cliente a empresa não existe, mas se também não tiver funcionário, não vai ter nem a empresa mesmo. Então, tem um passo atrás, e isso, nesses últimos eventos, a gente ouviu bastante eles falarem sobre isso, sobre People Analytics, olhar no indivíduo, mas ter isso tudo mapeado. Tem empresas que já estão abrindo mão de feedback 360, então é pontual, é conversando, é essa coisa da roda de conversa, uma coisa ali mais na hora, pontual, e registros para eles entenderem como que as pessoas estão caminhando dentro da empresa. E aí está um pouco atrelado até com o employer branding, né? Porque se a empresa lá no começo não contratou gente que tem, vamos dizer assim, uma aderência com a cultura e com o jeito de ser da empresa, fica bem mais difícil você ter essa experiência mais agradável, eles se sentirem, né, pertencentes ao espaço, né? O que eles falaram lá foi que todo funcionário tem um ciclo dentro de uma empresa, uma hora acaba, né? Pode demorar muitos anos, pode ser muito rápido, mas que a empresa tem que querer que esse funcionário saia querendo ficar, né? Ele falou assim, se ele sai com essa sensação de quero ficar ou quero voltar para cá, é porque você fez o processo todo de uma forma muito legal. Interessante. E lá no Fórum de RH da Live University, eles falaram a outra ponta, que é o candidato a uma vaga, mesmo ele não passando no processo seletivo, ele tem de sair apaixonado pela sua empresa. Então, muito legal que a gente está colocando os dois chegada extremos, né? A chegada e a saída. E durante esse tempo, o funcionário realmente ser embaixador da sua marca. Né? Então, quando a gente fala de employer branding, a gente está importando do marketing todos os conceitos. Né? O marketing se preocupa com a reputação da marca para o cliente e o employer branding ele se preocupa com a reputação da marca para os funcionários, para os novos colaboradores. Né? Em tempos de Glassdoor, né, que é a antiga Love Mondays, em que os ex-funcionários geralmente colocam ali no site da Glassdoor o que eles acham da empresa, isso se torna mais importante ainda. Então, a gente tem que estar lá olhando para o TripAdvisor, dependendo do segmento, ou para o Reclame Aqui, e também o Glassdoor, porque ali é que está a reputação da tua marca. E as pessoas hoje confiam muito mais nas opiniões, nas percepções dos pares, né? Das pessoas comuns do que uma propaganda. Então, isso é bem sério e bem importante para a reputação de uma marca. Né? Tem empresa que está investindo bastante em depoimento de funcionário. Então, não só depoimento de cliente falando da empresa, mas depoimento de funcionário. E assim, com ações. Teve uma empresa que fez uma ação muito interessante. Eles queriam engajar mais os funcionários com preocupação com a saúde, e as pessoas não queriam fazer check-up, não queriam fazer os exames, coisas mais simples, né? Não exatamente check-up, mas exames mais rotineiros. E aí eles, nesse ano, fizeram algo bem diferente. Fizeram uns banners, alguma coisa assim, com super-heróis. E aí o funcionário podia colocar o rosto dele lá e saía a foto dele como um super-herói, né? Ou seja, eu estou cuidando da minha saúde, eu estou bem, eu estou com o corpo sarado. E uma outra, eles colocaram um João Bobo, espalharam, né, aquele João Bobo pela empresa,
com doce, com gordura, coisas assim, frituras e tudo mais, e fazendo uma brincadeira com a questão da saúde, porque não adianta, você pega e fala assim, então é tão importante, né, comer bem, se alimentar, dormir, tudo que a gente sabe, mas eles fizeram de um jeito lúdico, e a aderência, assim, foi absurda, quase 90%. Dos funcionários fizeram. Então, é um pouco disso, né, que a gente está falando de employee experience, é um jeito de você olhar para o funcionário e, ok, você está cuidando da saúde dele, que é importante, também tem uma questão de absenteísmo e tudo mais, mas eles fizeram de um jeito que cativou. Então, a gente até, por exemplo, na companhia de idiomas, pensando pelo engajamento que você falou, né, como é que você pode, como professor, fazer de um jeito diferente algo que é uma coisa assim, né, exame de rotina. Então, usaram super-heróis, João Bobo com carinha tudo de doce, de fritura, batata frita, e, né, para chamar atenção para uma questão lembrar de uma história que foi contada lá também pelo RH do McDonald's, acho que eu comentei com vocês, que o McDonald's queria que os funcionários, atendentes, trabalhassem em unidades próximas às casas deles, né? Claro, qualidade de vida, você trabalhar próximo de onde você mora. E eles fizeram todo um programa para que isso acontecesse, e eles perceberam que a aderência foi baixíssima, mas como? Os jovens não querem trabalhar próximo de suas casas, né? E aí eles entenderam de fato o que estava acontecendo. Os jovens começaram a relatar que eles gostavam de ficar no ônibus com seus amigos, na internet, ouvindo música, brincando ali, zoando com o outro, e aquilo ali era lazer. Então, ficar 50 minutos, 1 hora no ônibus não era um transtorno como os gerentes de RH achavam, como é para eles. Então, para mim foi impactante, porque o que é transtorno para mim pode não ser para o meu colaborador. Né? O que é tranquilo para mim pode ser muito difícil para você realizar, para um colaborador realizar. Então, quando a gente realmente entende o universo do outro para fazer políticas dentro da nossa empresa. Aqui entra no que eu ouvi também sobre employer branding, que ele fala, né, de ter que ouvir quem trabalha na empresa, que é o que a gente falou também da experience, né? Qual é a dor, né, dele? Então, ou qual é o prazer dele aqui, né? Eu tenho que sanar a dor e eu tenho que manter o prazer. No caso dele, era o prazer, né? E eles tiraram achando que era uma dor, porque não ouviram, né? Agora, é difícil, foi manter o prazer num relacionamento longo, você ter ali sempre itens de surpresa para que os colaboradores continuem apaixonados, né, pela empresa, e isso é bastante difícil. Acho um grande desafio dos profissionais de recursos humanos hoje. Algo que também ouvi de várias empresas é com relação ao propósito, né? É uma coisa até que está ficando um pouco banalizada, mas eles falaram que isso realmente é importante. Hoje, você pensar que uma pessoa que nasceu no começo do milênio, aí, né, de 2000, ele está se inserindo no mercado, essa pessoa, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele tem uma preocupação, sim, com sustentabilidade. Teve um caso de um palestrante que falou, eu saí com a minha filha falou, não, eu não quero esse canudo, pode levar, eu tenho o meu canudo. Aí ela sacou um canudinho de metal, com até o limpador, depois ela foi lá, limpou o canudo dela, e aí ele estava justamente chamando a atenção. Qual comportamento tem quem é gestor hoje, quem é o CEO da empresa, ou o dono do negócio, e como é que você olha para essa mudança? Então, a tua empresa tem um propósito? Ela está preocupada com as questões de sustentabilidade, ela olha para isso. Você tem de falar a linguagem de quem você está contratando. Se você quer atrair jovens, você tem de entender como é que o jovem hoje pensa, o que ele valoriza. Sua empresa valoriza isso? Então, tem jovem que às vezes não vai trabalhar numa determinada empresa porque aquela empresa, ela fere algo que para ele é muito importante. É um valor importante para ele, né? Queria falar um pouco disso, fazer um contraponto aqui. Fiquei pensando um pouco no employer branding. Num país em crise, num ambiente assim, que a gente tem alto desemprego, será mesmo que muitos trabalhadores, candidatos a uma determinada vaga, será que eles fazem toda essa pesquisa e dizem, não quero trabalhar nessa empresa porque ela não está de acordo com os meus valores? Será que
o trabalhador hoje pode escolher, ou a gente está falando, escolher a empresa, quer dizer, que tem que ter passado no processo seletivo para escolher, ou a gente está falando mesmo de alguns talentos, ou talvez gerentes, diretores, que de fato são assediados por headhunters, e aí podem escolher a empresa e fazem toda essa pesquisa. Porque na Glassdoor eles falaram que 76% das pessoas consultam a empresa, né, para qual ela está, está aplicando ali uma vaga. E nessa hora eu fiquei pensando, mas, puxa vida, será que se eu estou desempregada ali, vem uma vaga, eu vou falar, não quero essa vaga por causa da empresa? Tem que ter um sangue frio, né? O quanto que você valoriza hoje na sociedade está acima das suas contas, né? Acho que uma coisa é você não ter identificação, começar a mandar currículo, e aí vai buscar uma empresa que você tem mais alinhamento, né? Outra coisa é você estar desempregado e buscar uma empresa alinhada. Mas fiquei pensando... mas o que foi falado é que por isso que hoje tem tanta gente empreendendo. Porque muitas pessoas não tendo isso e não conseguindo compactuar do jeito de ser da empresa, da cultura da empresa, acabam empreendendo. Porque no nível de empreendedorismo, né, ou seja, de pessoas empreendendo, é óbvio que também tem isso que você falou, tem muita startup que quebra, mas que tem muita gente fazendo isso, fazendo este caminho do empreendedorismo. E não querendo trabalhar para marcas, né, para empresas, para indústrias e serviços. Acaba não se adaptando à questão do fit cultural, né, que a gente também ouviu muito, né? Não se adapta mais à cultura de uma empresa ou daquela empresa e acaba... Mas é fato que em momentos de crise você acaba aceitando, só que o problema que eles falam é que a pessoa não fica por muito tempo. Porque você só se engaja quando você tem esse fit cultural. Então você aceita. Ou, do outro lado, você até contrata alguém que você acha que não tem fit cultural, mas tem a competência técnica, e a vaga é urgente, você acaba contratando, e é um erro. Porque essa pessoa, de alguma forma, não vai ser feliz na sua empresa. E talvez no caso do desemprego, como você comentou, então a pessoa até vai para essa empresa que ele não concorda muito ali com as políticas e tal, porque precisa de trabalho, mas vai continuar procurando, e de repente, dali um tempo, ele sai. Né? Pode acontecer isso. E uma outra palestra que eu vi, que era de um psicólogo, e ele tem estudado muito essa questão dos problemas da vida moderna, e a ansiedade, o estresse. Ele falou assim, olha, é absurdo. Então, tem esse outro lado. Você aceita para pagar as suas contas, mas a conta vem depois. A outra conta vem, que é a conta do emocional, que é do físico, é primeiro o emocional e depois o físico. Então, ele faz atendimentos em empresa, e eu vi isso ontem no Conar, vi uns 2 ou 3 estandes, acho que 3 estandes de psicologia, de terapeutas trabalhando para empresas. Ou seja, oferecendo terapia para funcionários dentro da empresa. E esse palestrante, que é de um outro do Educorp, ele falou isso, ele falou que as empresas agora estão começando a se abrir e olhar para isso. E homem também está indo fazer terapia. Que bom. Acabou, Espero que não seja só para minimizar consequências, que eles também reflitam sobre as causas. Exato, né? As pessoas que é o mais importante, assim, né? Porque não adianta também ter um ambiente nocivo, com altíssima pressão, e depois essa pessoa ter que ficar na terapia para lidar com isso. Ao invés de mudar o ambiente, uma válvula de escape, não um ambiente para pensar e promover uma mudança. Então, fica a reflexão também, né? É um grande desafio. O que mais vocês trouxeram aí? Eu tenho aqui mindset de aprendizado, ou lifelong learning, que acho que também tem a ver um pouco com a nossa área de atuação, com treinamento em idiomas. Acho que mindset, eu ouvi mindset, meu Deus, muitas vezes, mindset de crescimento. E de aprendizado, nossa, acho que quase todas as palestras usaram a palavra mindset. Né? Então, para falar, né, de uma outra forma de paradigma, para falar de crença, para falar de atitude. Então, isso realmente é algo que está
assim, na mente das pessoas, está no discurso das pessoas de recursos humanos, o quanto eles conseguem realmente contribuir para a mudança dos colaboradores e o quanto os colaboradores também conseguem, com o protagonismo, ir atrás dessa mudança que é necessária para o mercado. Tá? Então, essa questão de mindset. Né? Você escreveu um artigo sobre lifelong learning. Sim. Que tem muito a ver com isso. É verdade, é verdade. Isso também foi falado, né, por conta desse mercado que muda constantemente. Você não consegue, como era no passado, você se formava, né, fazia uma graduação, você começava a trabalhar, ganhava, né, experiência. O que é experiência hoje? Hoje a experiência ela pode ficar obsoleta em um ano. A experiência que você tem, né? Independentemente da área, você vai estudar pro resto da vida. Né? Por isso que esse mindset de aprendizado é o que a gente tem que discutir na educação infantil já. Isso. Que é despertar a curiosidade nas crianças, nos adolescentes, para que eles queiram aprender coisas novas. E como é que você faz isso? Isso está incorporado na vida daquele indivíduo, tá tudo certo. Pro resto da vida ele vai abraçar o novo, ele vai ter facilidade de fazer a travessia quando ele precisa, se desapegar de conceitos, de crenças que já ele deveria se desapegar. Então ele vai em todas as áreas da vida dele, ele vai se renovando, né? E como vocês falaram, isso está cada vez mais rápido, é uma necessidade urgente da gente ir deixando, se despindo aí de crenças antigas para abraçar, se despindo de preconceitos, coisas que eram aceitas 5 anos atrás, hoje já não são inaceitáveis. Então, a gente tem que ir incorporando tudo isso na nossa vida, né, pessoal e profissional. Uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante é que ele falou assim, não importa o curso que você está fazendo, faça com atenção plena, porque você vai tirar um aprendizado para qualquer outra coisa na sua carreira profissional e na sua vida pessoal. Então, ele deu exemplo de uma prática de esporte, ou de algo artesanal, né? Assim, mas o que aquilo pode te ensinar a respirar? Então, você está numa reunião estressante, você vai lembrar a respiração. Te ensinou a ter uma questão mais tátil com as coisas. Então, se você trabalha numa indústria, têxtil, você vai aprender a identificar melhor os seus tecidos. Então, assim, ele deu várias, né? Repertório, né? Exatamente. Então, e você fala, eu só estou ali fazendo um curso de costura, de repente, né? E isso é importante. Esse terapeuta que deu essa palestra, ele perguntou, em dado momento, ele falou assim, quem aqui foi a exposição da Tarsila do Amaral? Né? Aí eu levantei a mão, mas 2 pessoas levantaram a mão, só. E ele falou, eu fui. Só 3 foram. Ele falou, olha, aprendizado está em qualquer lugar. E se a gente não sai do nosso meio, do negócio, você fica com uma visão muito limitada da vida e até para você poder tomar decisões, né, de uma maneira mais criativa, que é isso que você está falando. Né? E ele deu exemplos também de livros, o quanto o brasileiro realmente gosta de ler, porque eu entendo, é isso mesmo, a gente tem que investir nas crianças, lá do começo. E como é que a gente faz hoje com as pessoas que estão aí já no mercado? Né? Como é que você muda isso? Isso é bastante difícil. Né? Então, às vezes, a gente se depara com alguns alunos que querem aprender, por exemplo, inglês em 2 meses, em 6 meses. Né? E a gente sabe que isso, assim, aqui no Brasil, se você tiver uma carga horária de 2 horas semanais, você não vai conseguir atingir um nível, por exemplo, de avançado, se ele estiver partindo do nível básico. Né? Então, quando a gente estuda ensino-aprendizagem, a gente fala muito de otagogia, né? Que é como é o indivíduo digerindo tudo isso, então ele precisa também ter o tempo dele para aprender e pensar sobre, estudar, questionar, praticar. Não pode ser também um consumismo do aprendizado, né? Que deixa que eu consumir todos os cursos e só ingerindo e não ter tempo de fazer essa digestão, essa maturação. Entra na sala online, faz a aula, desliga o computador, vai embora e só vai pensar no idioma na próxima aula, né? Então, quando é que ele faz a relação de uma coisa que ele aprende com outra? Pode ser numa exposição, pode ser num outro curso.
Cozinhando. ou meditando, quer dizer, não é só aprender, né? É também ter o tempo de pensar sobre isso. Então, a pedagogia, e nos nossos cursos na Companhia de Idiomas, hoje a gente fala muito disso, né? O aluno tem que ser o protagonista da aprendizagem, ele tem que ter escolhas, ele tem que ser um agente desse curso, para que ele não fique só passivamente absorvendo conteúdo, que em idiomas não faz o menor sentido, né? Ele tem que praticar, se expor, mas não só praticar aquilo que o professor traz, mas ele poder escolher conteúdo, escolher trilha de aprendizagem. Então, a eutagogia é muito importante em qualquer processo de aprendizagem hoje. E o contraponto é o que a gente chama de alteridade, que é como você se relaciona com o outro. Isso me ajuda muito em qualquer processo de aprendizagem na educação corporativa, nos nossos cursos de idiomas também, que é como o professor se relaciona com o aluno, como o aluno se relaciona com o aluno, como o aluno se relaciona com o conteúdo, que muitas vezes hoje está numa plataforma. Em educação corporativa, hoje a gente vê que quase tudo já está, acho que você estava falando de educação corporativa recentemente, quase tudo já está em LMS, que é o Learning Management System, sistemas de gestão de aprendizagem. Híbrido, né? Tem algumas coisas presenciais, mas muito em plataformas próprias, ou uma plataforma que já existe, aí o conteúdo é inserido, e aí o funcionário, ou o colaborador, ele vai lá, ele seleciona, e ele vai no ritmo dele, então... Mas é importante pensar assim, se você olha para essa questão do lifelong learning e para isso que você acabou de explicar, tem tudo a ver com o autoconhecimento, porque o autoconhecimento você vai, para toda a sua vida, é um aprendizado diário, para sempre, né? Então... E com propósito, né, Li? Porque você vai fazer por fazer, vai trabalhar por trabalhar, estudar por estudar, né? É um autômato. A vida fica sem sentido, né? Cadê a paixão? Cadê a paixão? Tem que descobrir o porquê gosta. Então, você tem que estudar o idioma, que a gente está dando exemplo do idioma porque é a área da companhia de idiomas, mas você tem que estudar aquele idioma para a sua carreira, para algo da vida profissional. Descobre uma paixão naquilo ali, para você focar e se entregar. Porque o fazer por fazer não vai trazer resultado também, né? Então, não fica, né? Não fica. A memória, ela é assim, potencializada e seletiva, né? Emoção. E também é seletiva, exatamente. Então, o que mexe com a sua emoção também mexe com a sua memória afetiva, né? Então, você está fazendo algo que você gosta, a retenção é maior. Isso para tudo, né? A gente está falando de idiomas, mas é para tudo. No Lifelong Learning, eles falaram da aprendizagem socioemocional, né? O quanto isso é importante, que é você se relacionar com a questão da aprendizagem, né? Pôr a emoção no que você está aprendendo. Acho que é um grande desafio do profissional de RH hoje, lidar com questões que são tão subjetivas e tão profundas, e ao mesmo tempo estar estudando como capturar dados de interação, como medir o ROI, o retorno sobre investimento. Ele tem que ser estratégico, ele tem que conhecer números e ao mesmo tempo ele tem que ser um especialista em emoção. Tudo isso numa única área. Acho que essa é uma dor dele. E emoção é o indivíduo, né? A gente falou há pouco que o RH já não trabalha mais com o grupo, né? O grupo de funcionários é o João, a Maria e o José, né? Então, o RH ele está com mais trabalho nesse sentido, porque ele tem que olhar para cada um, e até pouco tempo atrás não precisava, né? Dava para resolver tudo no coletivo, e agora não mais. O mindset, essa mudança de mindset é para o RH, né? Porque não adianta ele querer colocar isso para a empresa, né, para os colaboradores, se ele mesmo não personifica essa mudança. Então, eu acho que ainda há pessoas, há profissionais que têm essa dificuldade por conta disso. Quem trabalha normalmente no RH tem esse lado, né, não todos, mas assim, algo que a gente pode dizer que muita gente que trabalha no RH tem esse lado emocional mais aflorado, que gosta de pessoas, que cuida de gente. Então, isso, realmente, esse olhar mais analítico pode ser um desafio, mas não tem só essa questão do olhar analítico. Eu acho que é realmente de refletir todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo e como é que o RH acompanha tudo isso. A transformação digital. Sim, a transformação digital, como a tecnologia, ela invadiu tudo, né? Então, dentro de RH, o que tem de empresa, o que eu vi de empresa ontem lá nos expositores do CONAR,
falando de People Analytics, oferecendo esse tipo de serviço de ferramenta para o RH, então, assim, também para análise de dados. Exatamente. Para o RH ágil, né? E agora eles têm até consultores de agilidade dentro da área de RH, para que tudo seja mais projetos, né, no formato agile, né, que eles falam, isso mesmo. A Patrícia do Magazine Luiza falou uma frase que eu anotei, que eu adorei, que ela fez assim: o que não muda é que a gente sempre muda. Então, o que não muda é que a gente sempre muda. E o RH precisa acompanhar isso. Então, muito bom. Vamos terminar com essa frase? Que não muda é que a gente sempre muda. Que bom. Então, a gente está aqui para ajudar nessas mudanças, todos os RHs, vocês que estão assistindo a gente. E falei lá no começo que a gente ia ter aqui um super desconto para o nosso curso inglês para RH. Vai ser um curso sensacional, a gente preparou com muito carinho, com pessoas especialistas, tem aí professores ótimos que vão dar essas aulas, e esse conteúdo e muito mais em inglês, 5 encontros virtuais, então vocês não precisam nem sair de casa ou do trabalho para fazer esse curso, a gente vai dar 50% de desconto, é só vocês colocarem ali no link do Simpla, aqui na descrição, coloca webinar 50, webinar com letra maiúscula, 50, o número mesmo, webinar 50, tudo junto, e vocês vão ter 50% de desconto nesse curso agora, é só entrar lá, acho que vai até meia-noite isso, né, amanhã já não tem 50% de desconto. E a gente tem horário para 2 turmas, né, são 2 turmas, uma na hora do almoço e uma à noite. E são encontros semanais. 5 encontros. 5 encontros semanais. Grupos bem pequenos, né? Isso, até 6 alunos. 6 alunos, todos online. Todos profissionais de RH, encontro online, virtual, aulas síncronas, então o professor de inglês vai estar lá com o grupo, e a gente tem uma plataforma de apoio, um LMS exclusivo da Companhia de Idiomas com bastante conteúdo. Show de bola. O curso está bem legal. Pena que a gente não é profissional de RH. Não é. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a você.